Te agradeço pela disposição do Mateus de estar aqui partilhando a palavra com a gente. Te agradeço, Pai, pela vida dele, Senhor, por tudo que o Senhor já tem depositado na vida dele, Senhor, e por aquilo que ele vai compartilhar com a gente, aquilo que o Senhor já depositou na vida dele, Senhor. Pai, te peço, Senhor, usa ele, Pai, conforme o Senhor quiser. Espírito Santo, dirige ele nas palavras, conforme o Senhor quiser falar com a gente, Senhor. Sim, te peço e desde já te agradeço, Senhor, pelo teu poder e autoridade que há na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus tá contigo? Opa, deixa eu posicionar aqui o celular. Todos me ouvem bem? Tudo certo, então. Queria dar boa noite a todo mundo que está aqui. Primeiro, antes de iniciar, todo mundo já sabe qual é o salmo, né? Então já podem deixar aberta a Bíblia de vocês aí, no celular ou na Bíblia física mesmo. Primeiro preciso confessar uma coisa para vocês. Apesar de eu ter sido um dos responsáveis por escolher o tema, a sugestão foi até minha, né, de Salmos. Eu preciso confessar que Salmos não é um dos livros que eu menos tenho costume de ler, porque eu não me sinto preso pelos Salmos. Não tenho tanto, não é gosto, mas eu não tenho tanta ligação com os Salmos assim, porque eu gosto mais de uma leitura contínua, sabe? Que tem uma linha de pensamento que você vai fazendo uma sequência. E Salmos é meio embaralhado. Uma hora tu tá lendo de Davi, outra hora tu tá lendo os filhos de Corá, outra hora você tá lendo outra coisa, então eu não consigo fazer isso. Mas quando a gente estava pensando em temas aqui, o Brunão, o Leandro, eu lembrei disso, dos Salmos, eu falei, cara, interessante, eu nunca preguei Salmos, eu vi poucas pessoas pregando, e por ser tão diversificado, eu acredito que cada um tenha um salmo de estimação. E eu acharia interessante a gente sugerir. A minha ideia era ser cada um pegar o salmo do outro, né? Mas acabou que no final das contas a gente pregou os nossos próprios salmos escolhidos. Mas eu precisava fazer essa confissão de que não é um dos livros que eu mais me identifico, mas como todo mundo, a gente tem aquele salmo de estimaçãozinha, tem aqueles salmos que a gente mais gosta, 42 é um deles, 84 também eu gosto bastante, o 24. E então eu queria hoje compartilhar com vocês esse Salmo de número 42. Eu queria ler com vocês do verso 1 ao de número 5, se vocês estiverem já com a Bíblia de vocês para acompanhar. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Deus meu e Senhor meu. Irmãos, esse, esse salmo, para mim, é incrível. Ele foi companheiro meu em alguns momentos, alguns anos atrás, em momentos difíceis. E por isso que eu fiz questão de lembrar dele na hora de escolher o salmo. Então, para a gente poder entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu acredito que eu vou ser bem sucinto. Não prometo não me alongar muito, mas só passar um pouquinho daquilo que cada um desses versículos falou ao meu coração e eu espero que fale também ao coração de vocês. Mas antes, trazer um pouquinho do contexto desse salmo, ele foi escrito pelos filhos de Corá, ou de Coré, né, em algumas versões,
Ele é um salmo escrito por um levita que provavelmente estava incapacitado de participar dos louvores do templo, participar das reuniões, e agora estava ali impedido de estar no templo. Ele estava lá exilado, isolado, no extremo norte de Israel. A gente pode ver no versículo 6 que ele fala que ele está lá diante do Jordão. Então a gente pode ver que ele está bem distante do templo em Jerusalém. E esse levita começa a observar que ele também está cercado de inimigos, porque assim a gente pode ver que ele sempre ele sempre fala que os inimigos estão perguntando onde está o seu Deus. E a gente pode ver que é nessa situação que essa pessoa se encontra, mas que ao final disso ele ainda nutre uma esperança de um retorno ao templo e de dias melhores. E é nesse contexto todo de uma pessoa que era acostumada a participar das reuniões, estava ali constantemente envolvida com as coisas do templo, mas se vê agora isolada, distante, cercada por inimigos, mas dela ainda nutre uma esperança de dias melhores, de retorno àquilo que ela tanto ama. E eu queria então agora olhar com vocês cada um desses versículos. Eu gosto bastante quando eu estou pregando de ir versículos por versículos, parte por parte, assim, para a gente poder compreender bem o texto. E eu queria ler com vocês o primeiro versículo que diz: como a corça anseia por água, ou em umas versões, como a corça suspira por águas. Isso é uma frase que a gente conhece há muito tempo, né? Assim como a corça anseia por águas, até música. Se não me falha a memória, é do Fernandinho, assim como a corça anseia por águas. Eu ficava, nunca tinha parado realmente para pensar, mas por que a corça? Sabe, enquanto eu estava preparando esse texto, isso veio à minha mente, mas por que a corça? O que tem a ver a corça? Ou qual é o desejo da corça por água? E eu fui pesquisar, eu não sei se vocês sabem o porquê dessa analogia com a corça, mas a corça é um animal que, quando ela fica muito tempo distante da água ou sem ingerir água, ela começa a exalar um odor que atrai os predadores, sabe? Então, ela fica correndo atrás de água para que ela possa tomar. E quando ela acha, então, um lugar que tenha água, um riacho, ela entra no rio e vai o mais profundo que ela puder para fugir dos predadores, e ela deixa apenas o focinho de fora para poder respirar, e ela fica ali, dentro daquela água, até os predadores dela cansar de ficar esperando ela na borda do rio e desistir de persegui-la. E quando eu estava vendo isso, Deus começou a ministrar meu coração de que esse deve ser o nosso desejo por Deus. Sabe, o salmista está aqui falando que o anseio dele, o suspiro dele por Deus é como a corça desejando a água, porque ela está tentando proteger a própria vida, sabe? O desejo dela pela água, o nosso desejo por Deus, é como se fosse algo que protegesse a nossa vida, que sem ela a gente está sujeito aos ataques do inimigo o tempo inteiro. E eu comecei a pensar nisso de quantas vezes a gente, por estar distante do lugar secreto, nos tornamos alvos fáceis do nosso inimigo. Quantas vezes, por estarmos distantes da fonte de água viva, a gente acaba se tornando alvos fáceis para o ataque do nosso inimigo. E a gente precisa ter esse anseio, esse suspiro, esse desejo pelas correntes de água, assim como a corça, entendendo que sem a água, a vida dela está em perigo constante. Sabe? A gente precisa entender que sem Deus, a nossa vida espiritual está em constante perigo. Que longe da fonte de água viva, não temos como sobreviver. E eu me lembro do texto em Jeremias, se não me falha a memória, é o capítulo 2, versículo 13, que Jeremias fala ao povo que o Espírito Santo
conduz Jeremias a falar, Deus fala através do seu servo, dizendo que meu povo pecou em duas coisas. Eles me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas furadas, que não tem como reter água, sabe? E muitas das vezes a gente tenta buscar essa, essa água em outros lugares, a gente esquece que a única fonte realmente de água viva para nós é Deus, sabe? A gente precisa ter esse anseio por Deus, assim como uma corça. Ela corre atrás de algum riacho, algum lugar com água para que ela possa proteger a própria vida. Que esse venha a ser o nosso anseio, nosso desejo por Deus seja nesse nível de intensidade, sabe? Onde se eu não achar água, eu estou colocando a minha vida em risco. Que a gente possa ter essa consciência de que no momento em que nós não estamos próximos dessa água, nós estamos colocando a nossa vida em risco. Nós estamos colocando a nossa vida como um alvo direto para o nosso inimigo, para os predadores que estão tentando ceifar a nossa vida. E ele continua dizendo: a minha alma tem sede de Deus. Sabe, eu acho isso aqui lindo, lindo, que o salmista ele compara o desejo dele por Deus com uma necessidade do nosso corpo humano. O corpo humano tem de beber água. Sabe, a gente bem sabe que a gente não consegue sobreviver muito tempo sem alimento e sem água. Mas ele aqui foi preciso em colocar apenas a água, porque a gente sabe que sem alimento a gente consegue ficar alguns dias. Não é à toa que a gente tem diversas pessoas que fazem dias de jejum sem se alimentar, apenas bebendo água. Mas sem água a gente não consegue sobreviver 3 a 4 dias, sabe? Então o salmista está dizendo: sem água eu não sobrevivo. Sem Deus eu não sou capaz de sobreviver. A minha necessidade por Deus é, é tão forte que é comparável a algo físico, sabe? Algo que me mantém vivo, a um desejo vital do nosso corpo. E eu começo a pensar e a refletir sobre isso. O salmista está dizendo aqui: a minha alma tem sede de Deus. Sabe, eu não desejo as riquezas, eu não desejo o que o mundo pode oferecer, eu não desejo as bênçãos, não. A minha alma tem sede é do Deus mesmo, do Deus vivo, sabe? O que minha alma deseja, o que meu coração deseja como uma coisa vital para mim, não é as bênçãos que Deus pode me oferecer, sabe? Não é as riquezas desse mundo, não é o poder que o mundo tem, não são os prazeres da carne, não, não, a minha alma tem sede, sede de Deus. E não é qualquer Deus, sabe? Ele estava ali cercado por inimigos, ele fala: eu tenho sede, é do Deus que eu sei que é vivo. Sabe, não é um Deus morto, não é um Deus de madeira, não é um Deus de ferro, um Deus fundido por mãos humanas. Não, minha alma tem sede de Deus, mas é do Deus vivo, que eu sei que vive, que eu sei que pode suprir as minhas necessidades, eu sei que é um Deus que está pronto para me ouvir e para falar comigo. O Deus que eu tenho sede, o Deus que eu desejo é um Deus em movimento, sabe? Não é um Deus que está lá no altar, que não pode fazer nada. Não, meu coração deseja aquele Deus que estende a mão, daquele Deus que fala, daquele Deus que vê, daquele Deus que age em nossas vidas. A minha alma tem sede desse Deus, do Deus vivo. E ele continua dizendo: quando poderei me apresentar a esse Deus? Sabe, o desejo do coração dele era estar diante de Deus, era estar novamente se apresentando diante do Deus vivo. E ele continua dizendo aqui, no versículo 3: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Sabe, isso aqui na vida do cristão é um momento extremamente difícil, que é um momento onde você, no seu interior, você deseja Deus, mas você não consegue, não tá, você sente a falta dele e você ainda tem que suportar as afrontas do inimigo, que
te olha naquela dificuldade e aproveita para apontar o dedo e falar: cadê o seu Deus agora? Sabe, quando a gente está passando por momentos difíceis, o inimigo ainda se levanta para te acusar, levanta alguém à sua volta para falar: mas e o teu Deus agora? Onde que ele está? Quem de nós nunca passou por isso? Estava vivendo um momento de dificuldade, se levanta um atribulado e diz: você não é crente? Como é que crente pode passar por isso? Aí esse levita deve ouvir: ué, você não estava no templo o tempo inteiro? Cadê o seu Deus agora? Você está aqui, ó, tão isolado. Onde que ele está? Cadê aquele Deus que você louvava todas as reuniões? Cadê aquele Deus que você servia? Sabe? E isso aqui é um momento extremamente difícil para o cristão, onde ele já se vê num momento difícil, um momento complicado na sua caminhada, e ele ainda tem que ouvir de pessoas falando: onde está o seu Deus agora? Sabe? Quando a gente passa por uma doença, a pessoa vem: ué, mas teu Deus não cura? Cadê ele? Ou quando a gente passa por uma porta fechada de emprego e a gente está passando ali uma dificuldade e fala: ué, mas cadê aquele teu Deus que tu orava? Deixou a porta fechar? Ou quando a gente passa por uma morte na família: ué, cadê o teu Deus que nos salvou, que nos manteve vivo? Sabe, esse é um momento duro que esse salmista aqui estava enfrentando. E ele dizia: minhas lágrimas são meu alimento de noite. Sabe, meu coração chora toda noite. Eu tenho que estar ouvindo isso, as pessoas perguntando: onde está seu Deus agora? Cadê o seu Deus? E ele continua no versículo 4: quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. O salmista agora ele tá querendo nos falar sobre a saudade que ele tem de estar no templo. Sabe, ele começa a relembrar como era bom estar na casa do Senhor. E esse salmo aqui foi importante para mim no momento que a gente viveu em 2020, ali da pandemia. Sabe, quem é, quem é bom, e muito envolvido com a obra sabe o quanto sentimos falta de estar ali reunidos. Sabe como era saudoso do nosso coração, como era triste você não poder estar ali no templo. Eu como parte do Ministério de Louvor, eu ia para a igreja nos dias de culto para poder fazer a parte do louvor. E era muito triste você olhar para frente e parecia que só tinha uma câmera ali te filmando, não tinha mais ninguém, sabe? Nesse momento, quando eu vivi esse momento, eu lembrei desse salmo. Eu falava, comecei a pensar: pois como eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos e ação de graças em meio à multidão. Sabe como era bom estar no meio de todos, como eu estava sentindo essa saudade. E hoje, quando eu cheguei na igreja, estava no culto hoje, até falei com o Bruno, estava me arrumado desse jeito, eu vim direto da igreja. Eu estava lá no culto e eu estava lembrando que eu ia pregar, estava meditando enquanto estava no culto ali também, na palavra. E Deus veio falar comigo sobre: você está na minha casa, então por que você não valoriza isso? Sabe, muitas pessoas gostariam de estar, mas não tem essa condição. Muitas pessoas gostariam de poder estar aqui na casa de Deus e muitas das vezes estão impedidos de poder estar por causa de doença. Sabe, quantas vezes a gente não valoriza o estar na casa de Deus? Sabe, a gente acaba deixando o culto se tornar algo tão comum pra gente. Ah, eu vou todo na minha igreja, no caso é quarta e domingo. Ah, toda quarta e domingo eu tô lá. Ah, se quarta eu não for, domingo eu posso ir. Ou tô lá no domingo e não aproveito aquelas 2 horinhas de culto para dar o melhor para Deus. Sabe, eu lembrava desse salmo aqui, falando: esse levita, ele queria estar na casa de Deus, ele tinha um desejo de estar na casa de Deus, ele se lembrava com saudade, angustiado, de como poderia estar na casa do Senhor. E eu tenho esse privilégio de poder estar todos os dias, se eu quiser, eu posso ir ali abrir a igreja, eu tô lá, sabe? Eu não, e Deus fala: você precisa valorizar isso. Nós precisamos valorizar a oportunidade de estar no templo do Senhor. Nós precisamos valorizar
a oportunidade que nós temos. Porque pode chegar um dia que as portas do templo vão estar fechadas. Pode chegar um momento que isso chegue ao Brasil e as portas do templo tenham que ser fechadas por causa da perseguição. E aí a gente vai entender o quão bom era poder estar ali em comunhão com nossos irmãos. O quão bom era poder estar ali reunidos, adorando a Deus. Comecei a pensar ali como deve ser difícil a vida dos cristãos que vivem em países de perseguição. Como deve ser difícil para eles que estão ali, por exemplo, na Coreia do Norte, ou lá em algum país que tenha perseguição assim, muito ferrenha, onde eles não podem nem proferir publicamente que eles são cristãos. Imagine como deve ser o coração deles, um desejo de poder estar reunido com outros cristãos para adorar a Deus. Muitas das vezes a gente não valoriza isso. E Deus começou a ministrar no meu coração para que nós pudéssemos começar a valorizar mais o estar na casa do Senhor, estar ao lado dos nossos irmãos adorando, que a gente pudesse aproveitar cada segundo, cada minuto, cada hora que passamos na igreja para adorar a Deus com todo o nosso coração, porque a gente não sabe quanto tempo isso pode durar, sabe? Pode ser que de uma hora para outra ocorra uma perseguição aqui no Brasil, a gente não consiga mais estar reunidos, sabe? Não só no templo, mas isso aqui, sabe? Essa reunião aqui, onde nós estamos aqui com o mesmo propósito de adorar a Deus, de ministrar a palavra, sabe? Valorizar isso, sabe? A gente já passou aqui por momentos difíceis na ignição, na classe do ministro, onde a gente tinha pessoas que não estavam mais vindo, sabe? Às vezes tinha reunião com 2 ou 3, e foi difícil hoje poder ver aqui bastante pessoas, em algumas reuniões até mais do que isso, é gratificante demais. E a gente pensa nesse versículo do número 4, nesse salmista que estava com saudade de poder estar reunido. E nós hoje temos essa oportunidade. Possamos valorizar isso. Possamos dar o devido valor que é estar reunidos com irmãos para louvar o nome do Senhor, para aprender da palavra. E ele então vai para o 5. Eu vejo aqui como se ele estivesse parando em frente com o espelho e falando consigo mesmo, pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Só que para mim é engraçado, porque ele sabe por quê. A gente vê os versículos anteriores, ele está isolado, ele está distante do templo, ele está com saudade da presença de Deus, ele vira para si mesmo e pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Sabe? Eu fiquei pensando assim, se ele fosse realmente duas pessoas, uma pudesse responder a outra, se o espelho pudesse responder para ele, mas você sabe muito bem, olha tudo que a gente está passando, você ainda quer perguntar o porquê está abatido, sabe? E eu fiquei assim, nossa, como pode ele ainda perguntar, se questionar por que está abatido? Olha os motivos que ele tem para estar abatido, olha os motivos que ele tem, mas quando ele continua, por que está tão perturbada? Parece irônico, né? Parece, por quê? Por que você está abatida? Por que você está tão perturbado dentro de mim, minha alma? Mas quando a gente continua esse versículo, a gente entende o porquê essa pergunta. Espera em Deus, sabe? Não tem motivo para você ficar abatido. Não tem motivo para você ficar perturbado. Basta somente esperar em Deus. Sabe? É uma esperança no Deus que é vivo. Esperança é você não ver, mas você crer. É igual a fé. É você acreditar sem ver. É você esperar algo acontecer sem você estar vendo aquilo. E é isso que o salmista está dizendo. Eu sei que o momento que você está vivendo pode não ser o ideal. Eu sei que o que está te cercando, o que está ao seu redor, a situação que está aos seus olhos, não é a que você queria. Pode parecer que aos seus olhos tudo está ruim, que não tem mais jeito, que está tudo tão difícil, a perseguição está aumentando, você não está mais sentindo a presença de Deus, você pode estar, ou inimigos à sua volta, te questionando cadê seu Deus, você pode estar passando por um momento de dificuldade e você vê pessoas te afrontando, onde está o seu Deus. Mas a pergunta desse salmista, para mim e para você: por que você está abatido? Por que você se perturba por causa dessa situação? Espera em Deus. Você pode não estar vendo, mas tenha fé
Abra seus olhos espirituais. Creia que, por mais que a situação à sua volta não seja o que você gostaria, creia que haverá dias melhores. Ele continua, espera em Deus, pois ainda sabe, ele tinha certeza que ele retornaria. Ele tinha fé que aquele momento que ele estava vivendo não era o ponto final da história dele. Sabe, que a dificuldade não venceria, que a distância do templo não o mataria. Aquela sede era momentânea. Ele sabe, ele tinha fé, eu ainda vou louvar. Eu ainda voltarei para o templo e eu continuarei louvando. Sabe, o que eu vivia antes, eu voltarei a viver. Sabe, não é o fim. Não preciso estar perturbado, não preciso estar abatido. Eu tenho esperança no Deus, mas é no Deus vivo, que eu sei que tem capacidade de mudar o quadro que eu estou vivendo hoje. Mas eu preciso ter esperança. Eu não posso deixar que isso venha me abater. Eu não posso deixar que essa situação atual me desanime, me perturbe ao ponto de eu perder a esperança no Deus vivo. Mas eu preciso entender que a luta, o sofrimento é momentâneo, a dor é momentânea, a solidão, entre aspas, é momentânea. Mas se você tiver sede, se você ansiar pela presença de Deus, como a corça deseja por águas, como algo que, se ela não alcançar, ela morre. Se a presença de Deus, se a vontade pela presença de Deus na sua vida for como a nossa vontade por água, se a nossa necessidade por Deus for igual ao nosso corpo necessita de água para sobreviver, eu tenho certeza que você vai poder dizer como esse salmista disse, porque estou abatido, porque estou perturbado, espero em Deus, pois eu tenho certeza, eu creio, eu tenho fé que eu ainda o louvarei, eu ainda adorarei o seu nome. Dias melhores virão e eu retornarei àquele lugar onde a presença de Deus é notória. Eu retornarei ao templo, eu poderei adorar o nome do Senhor com todo o meu ser. E era essa palavra que eu queria deixar para o coração de vocês, sabe? Que o anseio pela presença de Deus na sua vida seja como a corça anseia por água, seja como você precisa disso para sobreviver. Você tenha sede de Deus, que a presença de Deus para você seja o seu alimento, seja a sua nutrição para que você possa estar de pé. E que quando você estiver cercado por inimigos que te zombem, que perguntam onde está o seu Deus, quando você traga à memória, como está lá em Lamentações, traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembra o que você já viveu e creia, tão somente, que você ainda o louvará, pois ele é o seu Deus. E assim eu agradeço e devolvo essa bola para o Bruno.